Bom dia! Agora espero que me ouvindo e me vendo melhor. Obrigada, equipe de milhões, Emi e Sofia, que me resgataram aqui, então. Probleminhas técnicos, né? Como na vida, vamos recomeçar. Então, desculpa, pessoal, pela intempérie aqui tecnológica, mas não vão nos derrubar. Vamos lá do começo, então. Relembrando o convite que eu estava fazendo, o evento vai trazer também a dica de cineasta, que é uma cineasta mulher catarinense, que é a Márcia Paraíso, e também há uma outra dica de bibliografia, né, para a gente conhecer. Hoje à tarde, às 3h30, ali no auditório da UDESC, vai acontecer a exibição do Terra Cabocla, né, através do programa PET Cine, que faz parte, né, uma ação que faz parte do PET-GO, que é uma ação do curso de graduação de Geografia da UDESC. Está trazendo sempre temas que tenham discussões geográficas interessantes, de conflitos para a gente pensar, e traz então o filme da Márcia, que é o Terra Cabocla. Esse filme, gente, ele já é um filme de 2015, na verdade, né? Ele tem 1h20, mais ou menos, então o filme é de 2015, mas ele é extremamente atual, é claro, o final vai tratar ali da questão do conflito da guerra do contestado, né? É um filme que traz bastante entrevista, assim, também, e vai resgatando um pouquinho da história do conflito a partir, é claro, da perspectiva dos caboclos, né? Então a Márcia vai estar hoje lá, depois da exibição, para comentar o filme. É super interessante a gente considerar, né, rever esse filme para quem ainda não conhece, para quem vai ver pela primeira vez, realmente é um material que está todo disponível no YouTube, inclusive, no YouTube da Plural Filmes, que é a produtora que é a Márcia, né, tem aqui, já agindo em Florianópolis há mais de 20 anos, mas é uma produtora antiga que veio do Rio de Janeiro, né, de onde a Márcia vem também. E hoje vai estar exibindo o filme, mas ele está todo disponível no YouTube. Eu reforço esse comentário, porque é bem legal o fato do material estar disponível lá para todo mundo poder assistir completo. Esse é um trechinho do trailer, né, que traz um pouquinho de como é o filme, que tem bastante entrevista, né, em primeira pessoa, as cabecinhas falantes aí, mas com o contexto do cenário junto, e vai nos ajudando com esses depoimentos a criar um imaginário do que foi, né. Afinal, são muitos temas, assim, que atravessam a questão da guerra do contestado, que marca muito, não só o interior de Santa Catarina, a região do Planalto, mas também o Paraná, enfim, a região que envolveu o conflito, e vou trazer um pouquinho do que é sinopse, porque eu acho legal, né, que eles resolvem trazer a partir dos 100 anos, né, da guerra do contestado, afinal ela começa ali, vai de 1912, 16, né, então, passados os 100 anos do contestado, eles gravam um filme, né, nesse contexto de 100 anos, né, de extermínio da população tradicional da região do Planalto, e que vai trazer dentro da guerra do contestado, né, não só a beleza, a intensidade da fé, né, a questão da fé, que é super importante, que traduz a força da resistência cultural do povo caboclo, né. Então representa, assim, a população que estava nessa região e a ligação super íntima que eles tinham com as questões religiosas, os mitos religiosos que permeiam ainda essa cultura até hoje, e que foi parte grande da resistência desse povo, né, em relação ao massacre, e a perda das suas terras, a invasão das suas terras, né, e como foi essa organização, social, né, do povo que estava resistindo ali, diante do extermínio mesmo, né, do Estado. Então, é isso, a guerra do contestado, para quem é da região, eu sou do oeste, né, sou de Chapecó, para quem é do oeste também, da região do Planalto, entende o quanto existe um silenciamento, né, dos depoimentos do povo que ficou, e mesmo que a gente estude na escola, eu não tive oportunidade de assistir um filme como esse da Márcia na época, né, e para quem puder entender a perspectiva do contestado a partir dos depoimentos, né, que ela traz nesse filme, por exemplo, enriquece muito a discussão e traz, assim, uma perspectiva da primeira pessoa, eu diria, né. Então fica essa, super dica para quem quiser aproveitar, porque além da exibição, a Márcia vai estar junto para conversar, né. É um material denso, ele está dividido em episódios no YouTube,
quem que for conferir o material, achei super interessante, né? Ele foi feito como uma série, né? Então está dividido em 4 episódios, se eu não me engano, acho que é exatamente 4. E é bom porque dá para ver em... Opa. Então, até para quem quiser trabalhar pedagogicamente com esse material, né, para professores, para quem quiser pensar a didática de como trabalhar o material, é uma super dica, porque ele está dividido em episódios, isso ajuda bastante a pensar como trabalhar o tema. A Márcia é uma diretora, então, só para dar esse contexto, né, que já está produzindo bastante aqui em Santa Catarina, já acho que desde 2004, ela se mudou aqui, né, para Florianópolis. Ela é do Rio de Janeiro e tem uma relação bastante com... Nasceu no Rio de Janeiro, né? Não dá para dizer que a pessoa nasceu lá, é carioca, mas já está produzindo aqui há muito tempo, tem uma relação da família dela de Minas Gerais, com o interior também, e morando aqui em Florianópolis, ela, né, tem uma influência bem legal de atuação aqui em relação ao cinema por ter sido professora da Unisul, que é um curso bem importante de graduação em cinema. Então, uma cineasta, uma diretora bastante completa por ter sido professora também dentro do curso, junto com um companheiro também, que também foi professora na UFSC também de cinema, e então tem eu reforço esse caráter bastante de uma cineasta que tem uma formação, né, acadêmica bem legal. Ela vem do jornalismo também e está sempre trazendo... eu acho super didática a Márcia, conversar com a Márcia, é muito bom ver entrevistas com ela e ver ela falando sobre cinema, além das produções que ela faz, né? Então, isso é um diferencial, uma coisa muito rica de poder ouvir a Márcia. Já tive a oportunidade de fazer cursos da Plural, recomendo bastante, tem vários cursos livres para quem também é da área e quiser ter a oportunidade de pensar a questão da produção de documentários, por exemplo. A Márcia trabalha bastante com esses temas. E a questão dos temas caboclos, né, essa ideia do caboclo, do interior e das temáticas de reforma agrária, sempre foram temas que interessaram, né, muito a Márcia, e ela acaba trazendo em toda a produção dela essa temática, né, desde o Lua em Sagitário, que virou um longa-metragem que trouxe bastante repercussão para o trabalho dela, e mais recente, que é uma ficção, né, diferente da maioria dos filmes, uma pegada mais documentário mesmo, né, que ela fazia, que trouxe, por exemplo, aqui a questão do MST, né, e então uma ficção, um romance, mas que voltado para o público adolescente, em que ela conseguiu trazer as questões ainda assim da reforma agrária e da luta do MST, por exemplo, desmistificar um pouquinho qualquer preconceito que poderia ter, através de uma ficção, mas independente desse filme que teve uma produção maior, né, que foi para o cinema, ela também tem outros filmes. Eu queria passar, então, agora um trechinho do Mulheres da Terra, que vai ser uma dica aí para o final de semana de Dia das Mães. Vamos assistir um pedacinho do trailer. Como diz a história, né, começou a agricultura através da mulher, né, que perceberam que plantando as sementes poderiam continuar. Com a proposta do movimento, a gente foi em busca disso, de plantar, aprender como melhorar, pegar conhecimento com os técnicos. Ela está ficando cada vez mais forte. De sentar do lado de uma pessoa idosa e perguntar como ela cuidava. Porque a semente crioula plantada num terreno com bastante agrotóxico, ela nem vem. Esse filme, Mulheres da Terra, então, é uma dica que eu estou trazendo especialmente aí para o Dia das Mães também, quem quiser casar o tema com a dica do final de semana. Eu sou bem apaixonada por esse filme, ele está completo no YouTube também, vou tentar trazendo sempre dicas bem fáceis, de mais fácil acesso, né, então fico feliz de dizer que esse material está disponível gratuito e livre no YouTube também, da Plural Filmes, assim como outros materiais para quem quiser conhecer um pouco mais. Esse documentário, ele tem 22 minutos, ele é livre, né, e é um documentário que vai trazer, então, o contexto do movimento de mulheres camponesas, né, de Santa Catarina, MMCSC, né, o Movimento de Mulheres Camponesas de Santa Catarina, e a relação delas com
o que a gente pode chamar do conceito de agroecologia, que tem divergências, mas a base, assim, uma base do que é agroecologia, para quem quiser entender, e essa ideia das sementes crioulas com a preservação da vida, que é o trabalho que essas mulheres fazem, né, essas mulheres camponesas fazem. É um filme apaixonante, assim, eu me emociono sempre que eu assisto ele, tive a oportunidade de exibir em cineclube também, já, e é um filme que rende demais, assim, pela questão de valorização do trabalho das mulheres, de luta pela terra, aqui em todo o oeste catarinense. Você vai poder ver o depoimento de várias mulheres, assim, que traz bastante do recorte de gênero junto com a luta também, né? Porque que é diferente a perspectiva dessas mulheres que são mães, que pensam a fertilidade, que pensam o ciclo. Então, essas palavras que vêm aí pela linha de gênero, assim, que eu diria que independente de ter sido um propósito ou não da Márcia, eu assisti, né, como mulher também, e fui sempre vendo, né, a força da questão do fato de serem mulheres agricultoras, e por que a visão delas é diferente, o que elas trazem de interessante na relação da terra, né, de pensar o ciclo da vida dessa semente, o que são as sementes, que são as sementes crioulas, né, e como elas pensam a relação da terra de uma maneira mais cíclica, né, para não destruir, planta, destrói a terra, começa de novo, né, como pensar que a terra dure como os ciclos também que acontecem no nosso corpo, por exemplo, e, enfim, uma série de analogias super bonitas e muito emocionante, assim, que fica uma homenagem de Dia das Mães. Minha mãe adora esse filme também, e minha irmã, me lembrei muito, e tive vontade de trazer, então, uma dica bem afetiva dessa vez. Ele é super curtinho, muito emocionante para mim, assim, por realmente enxergar muitas irmãs, né, muitas mulheres da minha família, muita cultura aqui da nossa região catarinense também, e como a gente precisa valorizar o conhecimento dessas mulheres, porque a maneira com que elas falam, né, desde pensar em se enterrar uma semente numa covinha, não, ela chama de berço, né, que ela quer que cresça e que fertilize, são pequenas imagens, assim, mas que para mim demonstram o tamanho do conhecimento que essas mulheres têm propriedade para falar sobre agroecologia. Tá bom? Então, a partir da Márcia Paraíso aí, uma diretora para a gente aproveitar bastante. E hoje à tarde tem evento, mas também fica a dica aí de materiais para conferir. Queria agradecer as meninas por toda a ajuda com a questão técnica aqui hoje, beleza? Brigadão, pessoal. Até semana que vem.